Eu me lembro do dia em que eu tava de boa, mexendo no celular e tal. Aí eu falei, pô, isso era talvez um pouco, tipo assim, em novembro de 23. Mexendo no celular, aí eu abri o Letterboxd e abri o perfil da minha melhor amiga, Camila Félix. E aí eu lembro que eu vi lá um filme diferente, assim, com um pôster bonito, céu azul no fundo, duas pessoas, letreiro em japonês. E aí eu cliquei e o nome do filme era My Broken Mariko. E aparentemente esse filme é responsável por inventar a Depressão 2. Aí eu fui pesquisar. Só que quando eu pesquisei, meu algoritmo já tá acostumado com o quê? Gibizinho. Aí eu pesquisei e apareceu um gibizinho. Eu falei, pô, esse eu estou no mangá. Perguntei se ela só viu o filme. Ela falou que sim, que o filme é um. É exatamente a invenção da depressão. E aí, perguntei se ela teria interesse em ler o mangá. Ela falou que não, porque ela não queria sofrer mais. Eu falei, justo. Aí passou um tempo, eu tinha começado a me relacionar com uma pessoa, com a Antônia. E aí ela perguntou assim, ah, por que você vai querer de aniversário e tudo? Eu falei, eu não quero uma coisa, não pedi uma coisa cara e tal. Aí eu lembro que eu abri a Amazon pra ver, tipo, mangás a 20, 30 reais no máximo. E tava lá, My Broken Mariko. Eu falei, pô, esse mangá aqui e tal, não sei o que, você me daria esse de presente? Ele falou, claro. Comprou, chegou, e é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. My Broken Mariko. Esse mangá da JBC, ele é muito barato e ele é muito bonito. Aqui vocês vão ver aqui. Vou ficar aqui. É com orelha mangá, é assim, toda vez que tiver alguma coisa com orelha, eu sou, assim, pra mim se tiver capa mole, tem que ter orelha. Aqui, olha que coisa linda. E edição belíssima. É uma edição de mangá belíssima pelo preço que foi pedido nisso daqui. É inacreditável. Tipo assim, se você parar pra pensar monetariamente o valor desse gibi aqui. E assim, eu fui ler, já sabendo mais ou menos do que se tratava. E aí eu falei, ah, vamos ver e tudo. Porque eu sou uma pessoa muito molenga. Eu me afeto muito fácil com as coisas. E aí a gente tem um menino, como é que é o nome dela? Shino. É, a menina chama Shino. Ela tem uma melhor amiga, que é a Mariko. E ela descobre que essa amiga dela infelizmente faleceu. Ela se auto-faleceu. E ela tenta entender o porquê. Porque essa amiga dela sempre conversava com ela, estava constantemente conversando com ela sobre os problemas, elas cresceram juntos, eram melhores amigos, toda vez que ela estava mal, à beira de fazer alguma coisa, alguma besteira, se machucar, normalmente ela entrava em contato com a nossa querida China. Só que dessa vez ela não entrou. E ela tenta entender o porquê. O que que aconteceu, sabe? Ela não consegue aceitar. E ela tenta entender o que houve. Ela tenta, sabe, partir atrás dessa jornada para descobrir as lembranças, procurando pistas, para tentar entender por que a amiga dela se foi, sabe? E por que ela se foi sem falar com ela. Que é isso que mais chateia ela, tipo assim. Por que ela não falou comigo? Por que ela não me avisou? Por que ela não procurou? Sei que ao longo da revista a gente vai vendo que, tipo assim, meio que ela também tava de saco cheio de ser procurada, mas não por ser procurada, mas sim por a amiga dela não conseguir viver uma vida boa, sabe? Não ter momentos bons. E é isso que a gente vai acompanhando ao longo dessa história. Uma pessoa que passa por situações horríveis e a amiga dela tentando fazer com que ela tenha uma vida melhor, sabe? E aí a gente vai acompanhando essa jornada através dos flashbacks e através da jornada da China para tentar entender. E aí ela, tipo assim, vai passar por muitas situações estranhas,
tipo assim, tem uma hora que ela vai, pega um ônibus pra um lugar, é roubada, e aí ela conhece um cara que é uma figura misteriosa que conversa com ela pra tentar recuperar as coisas dela. Tem todo um lance de uma viagem. Ela tenta invadir a casa onde a Mariko morava pra tentar achar alguma pista, alguma coisa, que ela sabia que a Mariko tinha um pai abusivo. E pensava que ele tinha alguma coisa a ver com isso, queria entrar lá pra descobrir. E aí a gente vai vendo isso ao mesmo tempo que a gente vai vendo os flashbacks, tanto na infância, adolescência, já na fase adulta. Elas são jovens, então elas têm tipo, 20 e poucos anos assim. E aí a gente percebe que a Mariko tinha, tipo, muitas dificuldades em lidar com o fato de que ela estava viva, sabe? Então ela tinha aquela coisa de que você sempre escolhe uma pessoa abusiva para estar com você, porque você não sabe como é viver outra coisa. Então ela estava sempre com um parceiro abusivo diferente e ela ia pedir ajuda para Chino, mas nada, tipo assim, mesmo que ela conseguisse sair daquele relacionamento, ela saía machucada fisicamente, mentalmente, e ia pro próximo que acontecesse exatamente a mesma coisa, porque ela não conseguia viver outra coisa, sabe? E esse mangá ele tem o traço dele é muito bonito. Ele tem uma mistura de delicadeza com violência. Não exatamente só por causa do traço, mas por causa de como os desenhos tipo, são feitos para retratar as situações, sabe? Esse quadrinho aqui, ele machuca mesmo. Ele machuca, tipo, você lendo ele. Porque ele tem mais ou menos. Tem cento e pouco, 107 páginas? Não, 150 e poucas páginas. Só que assim, tem uma outra história que eu admito que eu não li, não por falta de interesse, mas é só porque acho que tipo, da vez que eu li pela primeira vez, eu normalmente só mexo nisso daqui pra falar pras pessoas. É uma história que já tentei reler, só que é difícil, difícil mesmo, assim. E, como eu falei, o traço, a forma com que é escrito de mangá, tipo, você percebe que tem situações onde a gente tem muita clareza, tipo assim, muito branco. E aí depois a gente tem essas sombras, esse preto, essa escuridão jogada aqui, assim, sabe? Que acho que aqui é um bom exemplo. A gente tem essa, tipo. E ele tem uma coisa no storytelling que é. Ele faz a gente rir. Sabe aquele gif do Pedro Pascal? Onde ele tá, tipo, rindo, ele começa a chorar. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Você tá, tipo, haha, carinha. Meu Deus. É tipo assim, entendeu? Tem umas viradas de página desse quadrinho aqui que é tipo assim. Sei lá, ela faz. Tem uma hora que ela pergunta, tipo assim, porra, eu queria ver se eu achava. Porque é, tipo, muito violento mesmo, assim. Você tá, tipo, rindo e tal. Tipo, a Chile faz tipo, uma pergunta que na cabeça dela é boba pra Mariko, tá ligado? Tipo assim, uma pergunta, tipo, que não sei o que e tal. E aí, a gente tem como resposta, sabe? Tipo, um bagulho muito violento. Eu queria ver se eu conseguia achar essa página. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque é uma parada muito específica, é aquilo. Você tá, tipo, achando uma puta da vida, tá ligado? Tá, tipo, porque você faz isso, que não sei o que e tal, e tal, e tal. Achei. Tipo assim, a gente tem essa situação que já é um pouco deprimida e tudo. E aí, a carinha dela toda escarrada, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem cartunesco assim. E aí quando você vira, você tem tipo
Isso daqui, sabe? É porque não vai dar pra ler o diálogo. Ela falando que eu sou quebrada. Tipo assim, você se machuca, você dói, sabe? Essas. É muito brutal. É feito de um jeito que é muito brutal, entendeu? Você tá rindo das expressões e logo depois você tem uma cena dessas e você fala, tipo, meu Deus do céu, sabe? E eu acho que isso é um elogio, a forma com que a obra é contada exatamente para ela conseguir brincar e fazer a gente sentir essas coisas, fazer a gente oscilar entre essas coisas e viajar e tentar entender por que a menina fez isso, sabe? E eu não sei como é que é no filme, se tipo, se é a ordem, como é que o filme é organizado, como é que o filme é montado, como é que esses momentos cômicos, porque pra mim os momentos trágicos funcionam exatamente por causa dos momentos cômicos. Porque, tipo, você tem esses momentos assim, sabe? O que eu falo? Dele tipo, ser muito claro, e às vezes ele só trocar, e trocando por uma escuridão, e às vezes troca, vai, tipo, trabalhando, entendeu? Isso daqui. E tipo assim, achando a jornada que ela passa ao longo do mangá pra tentar entender o que tá acontecendo, ela vai, se perde, é roubada, briga, cai rolando de penhasco. Tipo assim, é muito loucura mesmo. Enquanto ela tá tentando desvendar o que que a amiga dela não falou com ela. E aí a gente chega no final dessa história, assim, que eu acho que é. Não vou falar que é a parte que mais dói, porque ela todo, como um todo dói. Porque afinal tipo, é uma obra que fala sobre depressão, sobre luto, sobre tentar entender, sobre carregar uma culpa de uma coisa que às vezes a gente não tem, sabe? Porque mesmo que a gente tente ajudar as pessoas, mesmo que a gente esteja sempre lá fazendo o nosso melhor, não necessariamente é culpa nossa, sabe? E ela se culpa, ela fica tipo, por que ela não foi falar comigo? Ela fica brava com ela e consigo mesma. Tipo, por que que ela não falou comigo? Por que que ela não pediu ajuda? Eu sei que eu falei e gritei com ela para ela não pedir ajuda para mim, mas por que que ela realmente não pediu ajuda para mim? Por que que eu falei isso com ela? Por que que eu perdi a paciência? Por quê? Porque muitos porquês e essa coisa ruim vai se remoendo dentro da gente, vai alimentando, a gente vai ficando pior e pior e pior e pior. Só que ao mesmo tempo não tinha como ela fazer nada. E a gente descobre isso. Vou dar um leve spoiler, mas no final a gente descobre meio que não foi exatamente tipo, culpa dela. A Mariko tentou falar com ela. Só que o que aconteceu? Ela tinha tido uma carta, que ela recebeu uma carta. Só que a carta tava tipo assim. Se não me engano, a carta tava atrasada, tá ligado? E aí ela só chegou depois. E aí ela percebe que era uma carta da Mariko, tá ligado? E aí você fica tipo, porra. E esse final é. Tipo assim, ela fala, caraca, ela tentou falar comigo mesmo, tá ligado? Tomoyo. E aí ela pega a carta e vai tentar, tipo, caraca. Ela tentou, só que a carta não chegou. E aí você fica pensando, pô, tipo assim, só enche a sua cabeça com umas coisas ali, tipo, porra, poderia ter sido diferente, foi um pequeno deslize burocrático, alguma coisa que podia ter salvado ela e não salvou. E aí a gente pensa, pô, mas será mesmo? Será mesmo que foi isso? Vamos primeiro ver o que que a menina falou, sabe? E aí a gente acaba o mangá, vou dar spoiler no final mesmo. Pula tipo uns 30 segundos. Quando eu fizer assim, tipo, quando eu fizer tipo assim, deixa o vídeo no mudo, eu vou fazer tipo assim. Que aí você já vai estar de boa. E aí no final, a última página é ela abrindo a carta e lendo a carta. E a gente não faz a menor ideia do que está escrito na carta, porque quando a gente olha,
O que a gente tem é branco e ela chorando ao ler a carta. E acaba. A gente não sabe o que estava escrito na carta, a gente não sabe o que houve. E aí a gente fica tipo, porra. Aí, entendeu? Agora eu vou parar de falar sobre o final. Porque, tipo, esse mangá, ele destrói muito a gente. Não é aquele tipo de leitura que você pode, se você está num mau momento. Eu não sei se eu recomendaria, mas ao mesmo tempo ele é uma leitura boa para a gente pensar e perceber essas coisas, sabe? Não pela perspectiva da pessoa que tá mal, mas pela perspectiva da pessoa que tava ali tentando, sabe? O que eu acho que é importante falar também, sabe? Não só sobre as pessoas que, tipo, estão sofrendo, mas sobre as pessoas que também estão tentando dar suporte, sabe? Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de perspectiva, esse tipo de conversa. Esse mangá aqui, ele é muito espetacular mesmo, só que é aquilo. Eu não tô falando só, tipo, formato, tipo, toda a edição em si ela é muito bonita, mas a história, ela é avassaladora, assim. Faz mal mesmo. Eu gravando vídeo falando, não, dá uma olhada nisso aqui. Faz mal mesmo. Isso aqui é. O título do vídeo vai ser tipo alguma coisa. Como adquirir depressão 2026, 100%, por exemplo. E é isso. My Broken Mariko. Se vocês querem ficar tristes, se vocês querem ler uma parada que é tocante, vocês têm que estar preparados. Porque não é uma leitura fácil, como eu falei, é uma leitura que ela vai te dar porradas constantes, porrada atrás de porrada, você só vai indo mais e mais fundo, os socos vão ficando mais profundos e mas no final, tipo, não é aquela história que dê pra falar muito sem que, tipo, porque não dê pra falar muito, mas quando você lê, você vai pensar muita coisa, você vai absorver muita coisa e é uma leitura, eu acho que é uma leitura muito individual, exatamente por mexer com esse tipo de coisa que é bem profunda. E sabe, vai afetar cada um de um jeito. Provavelmente todo mundo vai ficar triste, mas não é o mesmo triste, não é pensando as mesmas coisas, não é tendo as mesmas reflexões, sabe? Eu acho que isso é muito, muito bacana. Enfim, clima triste, clima pesado. E aí eu falei assim, pô, Vitor, me passa um gibi aí, alto astral. Um gibi pra subir o clima, tá ligado? Aí ele falou, não, vou dar um gibi muito bacana aqui pra você. Fugitivos! Por Brian K. Vault e Adrian. Esse aqui primeiro, Adrian Afona. Esse segundo aqui, Adrian Afona e Takeshi Miyazawa. E esse aqui também é do Brian K. Vault e Adrian Afona. Não li esses vi. Eu não sabia nem que a gente tinha esses vi. Mas tem um dinossauro na capa desse daqui. Então eu imagino que seja realmente um gibi alto astral. Nesse daqui tem a Mulher Pássaro. E nesse daqui tem Jovens Dinâmicos. E esse gibi, ele é do senhor Brian K. Vault. Para quem não sabe, Brian K. Vault é o autor de Saga. Saga, para quem não conhece, é a maior obra já feita por um ser humano. Saga não é só um gibi. Saga inventou a literatura, inventou as histórias em quadrinhos, inventou a interpretação de texto, inventou a leitura. Saga inventou. É isso que eu posso dizer. Saga inventou. Eu não terminei de ler Saga ainda, tá? Depois eu vou. Vai ter vídeo de Saga aqui. Eu falando das minhas primeiras impressões sobre o considerado primeiro gibi da história. Por que isso? Eu não sei se vocês sabem. Porque. Gibi, vocês falarem, os gibis foram inventados em 1860 com um francês arrombado. É, não. Nós temos tentativas de histórias em quadrinhos até 2013, que é quando Saga começa a ser feito. E Saga é a primeira história em quadrinhos da história. Porque perto de Saga, nada consegue ser considerado uma história em quadrinhos.
E aí eu quero depois colocar esse papo em debate, falando das minhas primeiras impressões de Saga. Mas então é isso, minha indicação de leitura aqui, Fugitivos, por esses dois aqui. Tem uma mulher aqui atrás também, trevosa. Fugitivos, por Brian K.